Bom, galera, vamos aqui na parte 3, em parte 3, já sabe do recado, né? Tem que ver a parte 1 e a parte 2 primeiro. Parte 3 nas dicas sobre impostos. Eu falava de ITBI na parte 2. Quero dar uma deixa para você importantíssima sobre ITBI, tá legal? Duas pegadinhas sobre jurisprudência de ITBI. A primeira, o STJ pacificou que cabe ITBI no registro de carta de arrematação de imóvel em asta pública. Se ao invés de comprar de alguém, não compra e venda, contrato, você vai arrematar o bem imóvel em asta pública, quando você tem a carta de arrematação e vai registrar essa carta de arrematação, meu amigo, no registro da carta de arrematação você paga ITBI. Você paga ITBI para fazer o registro da carta de arrematação. Mesmo que não haja negócio jurídico, não haja compra e venda, você vai pagar ITBI para registrar. E o STJ decidiu que a base de cálculo sobre a qual vai incidir a alíquota é o lance que você deu na arrematação, o valor do lance. Se o imóvel valia 500 mil reais para compra e venda, mas no leilão você deu 400 mil, o ITBI incide sobre 400 mil. Isso a priori parece que quebra uma regra. A regra que o ITBI incide sobre o valor venal do imóvel, o valor de mercado do imóvel. Realmente, se eu comprar um imóvel em Copacabana de 500 mil reais e botar no contrato que eu paguei 5 mil, eu não vou pagar ITBI em cima de 5 mil, vou pagar em cima de 500. A base de cálculo do ITBI é o valor real do imóvel, o valor de mercado. Acontece que na arrematação em asta, o que é que disse o STJ? Eu entendo que o valor real é o que se alcançou no lance. Então o STJ ele não quebrou a verdade que a base de cálculo é o valor real, o valor de mercado. Mas ele entendeu que na arrematação o valor de mercado é o valor do lance. Então na sua prova, sem medo, cabe ITBI em arrematação em asta e o ITBI que incide na arrematação incide sobre o valor do lance da arrematação. Essa é a primeira dica. A segunda, meu amigo, por favor, hein? Não cabe ITBI no registro de promessa de compra e venda. Quando você vai registrar uma promessa de compra e venda, não é a compra e venda definitiva, você não está adquirindo a propriedade. Você adquire um direito real. Não é um direito de garantia. Mas veja, não vai incidir ITBI por quê? Verdade, hein? É verdade, hein? Não cabe ITBI, não pode cobrar no registro de promessa de compra e venda. Por quê? Porque o STF, ele entendeu que quando você registra a promessa, não está ocorrendo uma transmissão de um direito real imobiliário. Para caber ITBI, ou é porque você adquire uma propriedade, ou porque alguém lhe transmite um direito real. Quando você registra a promessa, você não é obrigado a registrar. O promitente vendedor não participa do seu ato de registrar a promessa. Você constitui um direito real de promitente comprador para você. Não lhe foi transmitido. O STF entendeu que não teve alienação de um direito real, não teve transmissão, então não caberia ITBI. Então na prova, não cabe ITBI no registro de promessa de compra e venda, mas cabe ITBI no registro de carta de arrematação em asta pública. Meus amigos, lembrem por fim do ITBI que não se pode aplicar o ITBI, o sistema de alíquotas progressivas, como pode para o IPTU. O IPTU pode ter alíquota progressiva pelo valor venal do imóvel, mas o ITBI não. Se eu compro um imóvel de 200 mil e a alíquota é 2%, se eu comprar um de 400 mil, a alíquota será 2%. O Supremo, desde a súmula 656, pacificou que não cabe ITBI progressivo. A emenda 29 de 2000 só autorizou para o IPTU. Desde a emenda 29 de 2000, o IPTU pode ter alíquota progressiva pelo valor venal do imóvel. Súmula 668 do STF, desde a emenda 29. Mas para o ITBI não pode, porque a emenda só autorizou para o IPTU. Então na prova, ITBI de competência municipal não pode ter alíquota progressiva, não incide sobre registro de promessa de compra e venda, porque não tem fato gerador, não tem transmissão de direito real, e pode incidir sobre a arrematação em asta pública, incidindo sobre o valor do lance dado na arrematação para se fazer a arrematação. Sobre o ITD de competência estadual, fique atentos, o ITD só incide sobre aquisições gratuitas de bem, por transmissão causa mortes, herança ou legado, e por transmissões gratuitas intervivos, gratuitas, doações, ITD. O ITD de competência estadual, ele se paga aonde? Tem que ficar atento com isso, gente. Incisos 1 e 2 do artigo 155, parágrafo 1º. Olha, sempre que for relativo a imóvel, não vai ter dúvida nenhuma na prova. O que às vezes derruba o candidato é na coisa móvel. No imóvel é mole. Não interessa aonde eu estou doando, aonde eu vivo, aonde vive o donatário. Se eu doar um imóvel que está em Salvador, o ITD será pago para a Bahia. Se eu morro, eu era domiciliado no Rio de Janeiro, em Niterói. Morri em São Paulo e tem um herdeiro que mora na Paraíba, esse meu herdeiro da Paraíba vai pagar o ITD pelo T de tatu, T de transmissão causa-morte do imóvel que ele vai herdar para o estado da Bahia, onde está o meu imóvel na Bahia. Estando na Bahia o imóvel, esse meu herdeiro da Paraíba vai pagar o ITD para a Bahia. Então, quanto ao bem imóvel transmitido, você sempre vai pagar para o estado onde o imóvel fica. Ou, é claro, se o imóvel estiver no DF, você paga para o Distrito Federal.
Você vai pagar pela coisa imóvel, seja quando você é donatário ou quando você é herdeiro ou legatário, não interessa se você adquiriu gratuitamente inter vivos por doação ou causa-morte, por herança ou legado. O ITD, T de tatu pela transmissão causa-morte, D de dado, será pago para o estado onde o imóvel fica. Regra igual ao ITBI no município. Então, ITD por coisa imóvel, sempre para o estado onde o imóvel fica. Se o imóvel ficar no DF, você paga para o Distrito Federal. E nas coisas móveis? Gente, olha como é fácil. Se eu, Pedro Barreto, sou domiciliado em Niterói, estado do Rio de Janeiro, é lá que eu usufruo da condição de administrado. É lá que a administração gasta para me oferecer escola pública, se eu quiser matricular meus filhos, hospital público, se eu passar mal na rua, eu vou ser levado para lá. É lá que eu encontro iluminação, asfaltamento. A gestão é deles. Eles é que me dão a condição de administrado, porque é lá que eu sou domiciliado. Então, se eu morro, não me interessa aonde eu morri. Meu inventário é aberto no local do meu último domicílio. Meu inventário é aberto em Niterói. Não interessa aonde estão os meus carros, gado, joias, dinheiro, aplicações. Tudo que eu tenho de coisa móvel, o imposto por transmissão causa-morte em cima do valor dos bens móveis será entregue ao estado onde se abre o inventário, porque é o estado do meu último domicílio. É o estado onde eu usufruía da condição de administrado. Quem receber minhas coisas móveis vai deixar X% de ITD para esse estado onde eu era domiciliado, que é o estado onde se abriu o inventário. Na doação, como eu não vou falar de morte, não tem inventário, estou doando, estou vivo, só dou a pessoa viva, na doação de coisas móveis é irrelevante aonde estão as coisas que eu estou doando e aonde mora o donatário. O imposto se paga para o estado de domicílio do doador. Se eu estou doando, eu dou 100 mil reais em coisa móvel, vamos dizer que a alíquota seja 4%. 4% que eu doei tem que ser recolhido para o estado onde eu sou domiciliado, porque eu que estou transmitindo o patrimônio, fazendo a liberalidade, tenho que dar X% do que eu doei para o meu estado, imposto sobre doação. Então, na prova, o ITD incide sobre coisa imóvel em favor do estado aonde o imóvel fica, sobre coisa móvel em favor do estado onde era domiciliado o doador, seja na doação, seja no inventário, na transmissão causa-morte. O ITD sobre coisa móvel é pago para o estado onde se abriu o inventário, porque é onde era domiciliado o doador. Tudo tem lógica no direito tributário. Sobre o ITD, cuidado. Nas relações internacionais, quando cai na prova, isso é uma pegadinha. Professor, e se eu fosse domiciliado no exterior? Paga para quem na coisa móvel? Eu moro em Paris. Paga para quem? Opa, olha a dúvida. Se eu era residente ou domiciliado no exterior, se meus bens estão no exterior, paga para quem? Bom, não tem um critério. A Constituição, no 155, parágrafo 1º, inciso 3, diz que cabe a uma lei complementar regular isso. A gente não tem essa regulação perfeita. Então, a gente pode ter na prova sim. Quanto ao ITD, cabe a lei complementar. Cabe a lei complementar regular a forma de tributação, a forma como o ITD vai ser instituído e vai incidir nas questões internacionais. Então, na prova, ITD, coisa imóvel, pago para o estado onde o imóvel fica. Coisa móvel, pago para o estado onde se abriu o inventário ou tem domicílio o doador. Nas relações internacionais, lei complementar tem que definir. Inciso 4, o ITD não pode ter alíquotas maiores, gente, do que 8%. Cabe ao Senado fixar, e o Senado já fixou, alíquotas máximas. É para evitar confisco, para evitar excesso de tributação e para criar uma padronização nacional. Diz a Constituição, no 155, parágrafo 1º, inciso 4. O ITD terá alíquotas máximas fixadas pelo Senado. E desde a Resolução 9 de 92, o Senado fixou em 8% as alíquotas máximas para o ITD. Galera, para a gente encerrar isso aqui, quanto ao IPVA, atenção, IPVA, imposto estadual. Sujeito, como eu disse na parte de IPTU, a lançamento de ofício. Só IPTU e IPVA é que são os impostos que se lançam de ofício. Galera, por favor, na prova, não cabe IPVA. Grava isso, hein? Grava isso. Não cabe IPVA sobre veículo náutico, anfíbio, submarino, aéreo. Só cabe IPVA sobre veículo terrestre. Interpretação histórica do nascimento do IPVA. O IPVA nasceu em 1985 pela emenda 27, ainda era a carta de 67 e 69, para substituir a velha taxa rodoviária única, cobrada de quem tinha carro, veículo terrestre. Então o IPVA só incide sobre veículo terrestre. Há 2 disposições sobre alíquotas de IPVA. 155, parágrafo 6º, incisos 1 e 2. 155, parágrafo 6º, incisos 1 e 2. Diz-se, cabe ao Senado fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Mínimas, que é para evitar a guerra fiscal, um estado botando IPVA mais barato que o outro e roubando IPVA do vizinho. Então, olha o contrário, hein? Olha o oposto. Para o ITD, coube ao Senado fixar alíquotas máximas. IPVA, alíquotas mínimas, para evitar que um estado bote IPVA mais barato que o outro e roube o IPVA do vizinho. Já falamos disso em outro vídeo. Ainda quanto ao IPVA, este imposto pode ter alíquotas diferenciadas pelo critério tipo e utilização do veículo. Tipo e utilização do veículo. Alíquotas diferenciadas pelo tipo e utilização do veículo. Meus amigos, essas eram as dicas que eu queria deixar para vocês sobre IPTU, ITBI, ITD e
IPVA. Aguardo vocês em outras dicas. Beijo no seu coração.